Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. Hoje para falarmos sobre o Renascimento Cultural. Mas galera, antes de iniciar a nossa videoaula, se inscreve aí em nosso canal, curte os nossos vídeos, porque desta forma você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal e para que o nosso canal continue levando conhecimento para outras pessoas. Galera, se liga na nossa videoaula que ela está começando. Então pessoal, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre o Renascimento Cultural. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos pontuar algumas características importantes do Renascimento, desde o surgimento do Renascimento, do contexto que envolve esse surgimento, passando aí pelos grandes nomes, os grandes artistas do Renascimento e chegando até as questões de defesa e de ataques feitos pelo Renascimento dentro da ordem política, econômica e social vigente na Idade Média. Turma, para iniciarmos a nossa aula, iremos falar justamente sobre o contexto do surgimento do Renascimento. E esse contexto nos remete ali aos séculos XIV, XV e XVI, onde a Europa passa por uma série de mudanças, principalmente no que diz respeito à agricultura. Nós temos um desenvolvimento da agricultura em curso nesse momento, existe uma modernização muito impulsionada ali pelo surgimento da charrua, pelo surgimento do arado e também pela criação da técnica de agricultura trienal ou de rotação trienal de culturas. Isso fez com que a agricultura se desenvolvesse muito e principalmente que as pessoas pudessem fixar moradias em determinados lugares, em determinadas regiões, dando-se dessa forma o surgimento das cidades. As cidades elas vão surgir e com as cidades vão surgir também as feiras e vai acontecer o fortalecimento do comércio. As feiras elas eram necessárias para a venda dos produtos cultivados lá na agricultura. E o fortalecimento do comércio se dá justamente pela a venda e a compra de produtos nos centros das cidades que nasciam nesses períodos aí do século XIV ao século XVI. Turma, outro movimento importante que vai aparecer nesse momento vai ser o movimento cultural. E esse movimento cultural ele vai ser a base de todo o processo do Renascimento. Esses movimentos culturais eles vão acontecer principalmente em cidades da Península Itálica, tendo em vista que a Península Itálica ela teve um desenvolvimento absurdo nesse momento, na passagem ali das vilas para as cidades e no desenvolvimento da agricultura e também no desenvolvimento do comércio. Essas cidades da Península Itálica elas ganharam muito dinheiro com o comércio, principalmente o comércio marítimo, nesse momento. Turma, o Renascimento ele teve algumas características importantes que nós devemos pegar essas características, compreender essas características. Algumas dessas características são a valorização da cultura greco-romana, ou seja, os renascentistas acreditavam que trazer a cultura grega e romana para esse período que eles estavam vivendo era romper com a Idade Média, com o atraso da Idade Média e renascer culturalmente. Outro ponto importante, característica importante, era o antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem tinha sim uma grande importância para a existência no nosso planeta, era como se o homem estivesse no centro das atenções. Outra coisa importante defendido pelo Renascimento e que era característica dos renascentistas era o individualismo, não no sentido negativo que nós conhecemos hoje em dia, que nós também chamamos de egoísmo, mas no sentido da criatividade individual, de colocar para fora todo o seu conhecimento e toda a sua criatividade. Outro ponto importante vai ser uma nova visão de mundo, uma visão de mundo onde o homem era o centro das atenções, onde o homem ele era dono do seu próprio destino. Galera, essas foram algumas das características do Renascimento Cultural que acontece na Península Itálica entre os séculos XIV e XVI. Então tá aí, galera, algumas das características do Renascimento Cultural. Outras características do Renascimento também são muito importantes e merecem destaque nessa videoaula, como, por exemplo, o humanismo, que além de ser uma característica do Renascimento, era um dos temas defendidos pelo Renascimento, tendo em vista que esse tema
valorizava a cultura greco-romana e, como já falado anteriormente, a ideia do Renascimento era justamente trazer essa cultura greco-romana novamente para o cenário europeu. E o humanismo teve como principal expoente Francesco Petrarca, né, que lutou aí por essa causa humanista nesse período do Renascimento cultural. Os renascentistas, dentro do pensamento humanista, rejeitavam a cultura dominante na Europa, que era quase que exclusivamente da Igreja, no caso da Igreja Católica nesse momento, que detinha grande parte da cultura europeia nesse exato momento. A arte e a técnica dos renascentistas foi muito importante, porque, turma, nós temos que compreender que o renascimento cultural, além de todo o desenvolvimento da teoria, nós também tivemos um desenvolvimento na arte, na pintura, na escultura, e os renascentistas eles tinham ali técnicas próprias de arte, né, de pinturas e também de esculturas que foram muito importantes, são reconhecidíssimos até hoje e fazem parte da história da humanidade com certeza. Uma dessas técnicas era o realismo na representação da figura humana, como a gente pode ver aqui nessa figura que eu coloquei para vocês, além de que outra técnica importante era o domínio da perspectiva. Esses dois pontos aí, essas duas técnicas, elas são observáveis nessa imagem que vocês estão acompanhando aí. Então, beleza, professor, a palavra renascimento faz referência ao fato de que os renascentistas queriam fazer renascer a cultura greco-romana. Compreendi também aqui, viu, professor, que o Renascimento fazia duras críticas à Igreja e à cultura medieval. Mas, professor, onde o Renascimento surgiu? É isso mesmo, galera. Onde o Renascimento surgiu? O Renascimento surgiu na Península Itálica. O Renascimento ele foi, a princípio, o Renascimento italiano. Se a gente lembrar um pouquinho antes, nessa própria videoaula, nós falamos que as cidades da Península Itálica, elas cresceram muito, elas se desenvolveram muito, nos períodos dos séculos XIV, XV e XVI, graças à modernização da agricultura e o fortalecimento do comércio. Então nós temos aí, na Península Itálica, o surgimento do Renascimento. Viu, turma? E o Renascimento ele foi, na Itália, patrocinado de grande quantidade, numa forma espetacular, pelos mecenas. Os mecenas eles eram homens ricos, pessoas detentoras de muito dinheiro, que patrocinavam as obras renascentistas, como pinturas e esculturas dos grandes nomes renascentistas na Península Itálica. O Renascimento, viu, turma, ele também é dividido em fases. Nós temos a fase do Trecento, que vai ser lá no século XIV, onde nós vamos ter como um dos principais expoentes na arte renascentista, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Vamos ter a fase do Quatrocento, que vai ser lá no século XV, onde nós vamos ter como principal expoente Donatello, que vai ter como sua principal obra a obra Davi. E vamos ter a fase do Cinquecento, que vai ocorrer lá no século XVI, e que vai ter como principais expoentes Leonardo da Vinci, que vai fazer o famoso quadro da Mona Lisa, e Michelangelo, que vai fazer, dentre outras artes e obras, a obra conhecida como Pietà. Esses artistas do Renascimento, que acabamos de citar aqui, são só alguns, só para a gente ilustrar as fases do Renascimento, a fase do Trecento, do Quatrocento e do Cinquecento. Valeu, galera? Turma, mas esse Renascimento ele vai se expandir, ele não vai ficar somente na Península Itálica, ele vai chegar a outras partes do mundo, e graças à invenção da imprensa de Johannes Gutenberg, é que os pensamentos e as obras renascentistas vão viajar por toda a Europa nesse momento. A imprensa ela cumpre nesse momento um papel muito importante, um papel de excelência no que diz respeito a espalhar, a difundir o pensamento e a obra renascentista. Inclusive, nós vamos ter fora da Península Itálica alguns nomes renascentistas importantes, como Luís Vaz de Camões, lá de Portugal, que vai escrever o livro Os Lusíadas. Nós vamos ter também William Shakespeare, que vai escrever, dentre outras grandes obras, Romeu e Julieta. E vamos ter também Galileu Galilei, que vai criar a teoria do teocentrismo, onde ele vai dizer que o Sol é o centro do universo e não mais a Terra, como se acreditava anteriormente. Inclusive, o Galileu Galilei ele vai ser considerado o pai da física moderna. Então, galera, essa foi a nossa videoaula de história falando sobre o Renascimento cultural. Na nossa videoaula de hoje, nós vimos que o Renascimento ele surgiu na Península Itálica,
graças ao desenvolvimento da agricultura, ao surgimento das cidades e ao fortalecimento do comércio. Nós vimos também que o Renascimento ele fazia duras críticas à cultura medieval e principalmente à cultura que fazia parte ali do entorno da igreja. E que o Renascimento recebeu esse nome graças à tentativa dos artistas daquele período de tentarem fazer renascer a cultura grega e a cultura romana, daí o nome Renascimento. Nós vimos aqui também que os renascentistas eles defendiam pontos tais como o individualismo, o teocentrismo, o humanismo e o antropocentrismo foram pontos defendidos pelos renascentistas. Vimos aqui também que o Renascimento ele teve 3 fases importantes, a fase do 300, do 400 e do 500. O Renascimento cultural ele viajou pelo mundo graças à invenção da imprensa, chegando a Portugal, a Inglaterra e vários outros países europeus. Galera, eu espero sinceramente ter contribuído com os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.